Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do meu canal Eu, Você, Nós Mulheres. O nosso canal, o lugar onde eu tenho falado aqui. É um canal recente, está começando. E antes que eu fale qualquer coisa, eu vou te pedir para que você já se inscreva nesse canal, curta, ative as notificações. E eu tenho sempre falado que aqui é o nosso lugar de acolhimento. Nós vamos falar a respeito de muitas coisas do nosso universo feminino e de coisas, né, situações que eu vivi e que você também, de alguma forma, pode ter vivido, ou talvez, né, quem sabe, você deixa aqui os seus comentários falando, olha, vamos conversar sobre tal coisa? Porque eu acredito, sinceramente, que na nossa individualidade, na nossa particularidade, a gente pode sim afetar o coletivo de uma maneira muito positiva. Porque, como eu falei, às vezes uma situação que eu enfrentei, você pode estar passando e não está vendo saída ou possibilidade de mudança, mas eu quero te dizer que para tudo nessa vida tem jeito. Para tudo que você imaginar, há possibilidade de mudança. Mas isso depende muitas das vezes de nós mesmas. É uma decisão pessoal, particular, nem sempre fácil, mas que é totalmente possível, tá bem? Meu nome é Ana Bárbara e aqui, como eu disse, é o nosso lugar, o nosso ponto de encontro semanal, onde nós podemos conversar a respeito. Olha só, tem um canal aqui, esse canal que você está assistindo nesse vídeo. Tem canal no Spotify, também é possível você ouvir em vídeo ou áudio. Tem também o Instagram, o mesmo nome, Eu, Você, Nós Mulheres. Lá você consegue ver um pouco da minha rotina, algumas das outras coisas que eu faço. Então, existem outras possibilidades e também a conexão com o TikTok. Então, você pode me seguir por lá também, tá bom? Muito bem. Hoje o tema, ele é um tanto quanto polêmico no sentido de que muito se ouve falar a respeito, mas talvez gere um pouco de preconceito, um preconceito a respeito dele, a síndrome da boazinha. Esse será o nosso tema de hoje, a síndrome da boazinha. Abandone de uma vez por todas. É o que eu quero te dizer e eu vou te dizer que é maravilhoso quando a gente toma esse lugar como posse. Quando a gente percebe o quão precioso é a gente ser responsável apenas pela nossa vida. Entenda o seguinte, e foi algo que eu precisei também entender no decorrer aí da vida, algumas coisas, e venho também aprendendo. Ninguém aqui tem, eu não tenho como eu vou colocar a palavra, não é taxativo, tem que ser assim, mas o primeiro ponto que eu, Ana, acredito completamente é que o ser humano, as mulheres, né, nós mulheres, sempre estamos em evolução. O ser humano sempre pode evoluir. Ninguém nasceu de um jeito, ninguém nasceu com a síndrome de Gabriel, né? Nasci assim, morri assim, assim vou ficar. Não. Nós podemos mudar de opinião, nós podemos mudar de ambiente, nós podemos mudar de círculo de pessoas, nós podemos se desenvolver e buscar um desenvolvimento pessoal, e aquilo que você um dia foi, você passa a não ser, mas por conta, qual é o caminho, a ponte que liga essa situação? É a decisão. Veja só, a síndrome da boazinha, eu percebo que ela se torna negativa quando nós nos esquecemos de nós mesmos, quando nós deixamos de ser quem somos, de fazer o que temos que fazer, deixamos de ser quem nascemos para ser, e aqui a linguagem não é de coach, mas é você viver a sua vida e passa a viver a vida que os outros padronizaram e te colocaram como responsável na vida deles ou delas para viver. Então, veja só, uma pessoa está passando determinada situação difícil, no relacionamento, no emprego, nas finanças, numa doença, uma situação de qualquer, vamos colocar aqui, qualquer situação que envolve uma vida, né, uma pessoa ali. Ok. O que é, e aí a pergunta que eu te faço, o que é que faz com que essa pessoa mude? O que é que faz com que essa pessoa saia desse lugar? O que é que faz que, humanamente, essa pessoa se transforme?
O que é que faz com que essa pessoa olhe para a circunstância e fala, se eu cheguei até aqui, se eu estou nessa situação, como eu posso sair? Se eu cheguei, eu posso sair. Eu falei em um outro episódio, acho que foi no último episódio, eu falei da seguinte maneira. Todo lugar que você se encontra hoje, houve uma porta de entrada. E todo lugar que você entrou, existe uma porta de saída também. Então, o que faz com que essa pessoa se enxergue dessa forma e fale assim, eu preciso de alguma forma mudar? O quê? É a decisão. Talvez você, eu, nós, em muitas circunstâncias, vivemos com um sentimento de culpa porque fulano, uma pessoa próxima, ou um grande amigo, uma grande amiga, ou um parente, vive o mesmo ciclo de vida. Talvez essa responsabilidade, essa couraça que muitas vezes é colocada sobre nós, poxa, eu podia ajudar mais, eu podia fazer mais, eu podia tirar a pessoa dessa situação, eu podia, mas perceba o seguinte, a decisão parte da pessoa, é dessa pessoa, né? Quem está em um momento de dificuldade, quem está em um momento de grande dor, é essa pessoa que precisa tomar a decisão de mudar. Não, Ana, mas aí você está falando que eu vou passar a ser uma pessoa muito mais egoísta. Isso é muito egoísmo, eu ignorar a pessoa, eu fazer de conta que nada está acontecendo. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Porque ao ponto que você passa a viver a vida daquela pessoa e essa vida daquela pessoa consome a sua própria vida, ao ponto de que você não viva o que você precisa viver, tem coisa errada. Tem coisa errada e você precisa parar e observar. Lembra que eu falo várias vezes aqui a respeito dos limites? Limites. Colocar fronteiras entre as pessoas, as relações. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é minha filha. Ah, mas é meu marido. Ah, mas é meu namorado. Ah, mas é a minha mãe. Ah, mas é meu pai. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é minha irmã. Não. Pessoas precisam de limites. Pessoas precisam entender que cada um, no final do dia, cada um é responsável pela sua própria vida. Não existe. Por mais que você me diga, eu estou nessa situação hoje por causa de fulano, quem vai fazer você sair dessa situação é você mesma, não é fulano, nem beltrano, nem ciclano. É você. É você que vai passar a decidir não ficar mais. Ana, mas foi muito difícil. A pessoa ela depende de mim, depende de você. Ah, mas a pessoa precisa de mim. Precisa de você de que forma? Depende de você de que forma? Por que você tem que se esforçar para ajudar determinada pessoa em determinada situação e a própria pessoa que está lá dentro, ela não consegue, ela cair a ficha de se tocar, que fala assim, eu tenho que decidir por mim. Essa própria pessoa não consegue ver isso. Você não pode dizer isso para a pessoa. Cada um de nós temos duas pernas. E não conheço ninguém que tenha 3 ou mais, mas cada um tem 2 pernas. Certo? Cada um tem a consciência de poder falar assim, não. Eu realmente preciso mudar a minha situação. Eu, particularmente, aqui falando com vocês, eu penso o seguinte, e tenho para mim da seguinte maneira. Os estudos, eles podem mudar a vida de qualquer pessoa. Isso é meu particular. Seja você com muito recurso, seja você com nada, recurso zero, os estudos mudam vidas. Eu acredito porque eu sou prova viva disso. Primeiro ponto. Segundo ponto, por mais que você precise de pessoas, ou melhor, por mais que você busque em pessoas orientação, conselho, dica, o que eu faço, de que forma, quem está vivendo a situação é você. Quem precisa decidir o que fazer é você. Por mais que as pessoas gastem sim tempo te ouvindo, conhecendo a sua história, sabendo quem você é, vendo a sua dificuldade ou o seu conflito no momento, ou o que quer que seja, quem decide a mudança é você. Porque no final do dia, eu já disse isso aqui, no final do dia, ao deitar,
quem vai ter decidido, quem vai ter tomado as decisões para que as coisas mudem é você. Ah, mas ninguém sente a minha dor. Ah, mas ninguém sente a minha dificuldade. Muitas das vezes a gente espera que as pessoas sintam essa dificuldade, mas para quê? Para quê? Se já está doendo em você, quem tem que mudar é você. Quem tem que sair desse lugar é você. Quem tem que mudar essa relação é você. Não são as pessoas, porque por mais que, e eu falo isso com as minhas amigas, eu posso sentar aqui e falar vários problemas, várias dificuldades, e falar com riqueza de detalhes. Nenhuma vai sentir, viver e experimentar a minha dor, a minha experiência, as minhas aflições. Ninguém vai fazer isso. A pessoa pode ser o mais íntimo possível, ninguém vai. Logo, quem tem que decidir como fazer essa mudança sou eu mesmo. E se depois que eu decidir alguém criticar, problema de alguém que criticar. Quem sabe da sua vida é você. É você. Veja só, você é responsável em determinado departamento onde você trabalha. Você tem pessoas subordinadas, né? Eu já vi casos de pessoas que criaram doenças. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Pessoas que criaram doenças para prender outras pessoas da família, para que ela tivesse a atenção. E acredite, ela conseguiu. Tá? Voltando ao primeiro exemplo, você tem pessoas subordinadas. E aí você sempre tem um conflito com uma pessoa no sentido de que a pessoa não entrega, a pessoa não faz, a pessoa não tem um comprometimento, a pessoa é tipo, sabe assim, solta no mundo, não quer se desenvolver, a empresa fornece curso, a pessoa não quer, a empresa fala isso, a pessoa não quer, a pessoa nunca está envolvida em se desenvolver. O parênteses que eu faço é que emprego, ele é flutuante, hoje você tem, daqui a pouco você pode não ter, ok? Mas o se desenvolver, ele deve ser constante com o ser humano. Tenho pessoas e conheço pessoas. Ah, já me formei, não quero mais saber de estudar. Sinto muito. Qualquer profissão que você tenha escolhido, sempre haverá uma possibilidade de você melhorar. Agora, existem pessoas que, mas eu vou ficar aqui porque aqui tá bom, mas reclama do emprego, reclama das pessoas, reclama da gestão, reclama, e as coisas não mudam. E critica o gerente, o diretor, por conta daquilo. Pessoas que, até mesmo no momento, né, de dor ali, de dificuldade, ela precisa dar a voz e falar, olha, eu preciso de ajuda, ou eu levantar e ir ao médico. Percebe que sempre existe uma decisão, sempre haverá uma decisão a ser tomada. Ana, eu não faço tal coisa porque fulano falou para mim de um jeito. Eu parei de fazer tal coisa porque fulano disse de um jeito. Ai, Ana, eu não gosto e eu acho que eu tenho que ajudar fulano porque fulano precisa de mim. Não, fulano não precisa de você. Fulano precisa cair a ficha, entender que a decisão de mudar a vida de fulano depende de fulano e não de você. Por que você tem que encaixar a sua agenda para que fulano fique confortável e te sugue por ali e viva a vida dele, e viva a vida dela, e você precisa se moldar, você precisa se caber ali, entrar naquele lugar, você precisa se caber, mas a pessoa não, a pessoa ela continua, nasci assim, as coisas são difíceis só pra mim, tudo pra mim dá errado, tudo pra mim não sei o que. Gente, não. Toda vez que vem algo na minha mão pra fazer, e esse canal foi um desses desafios, e eu tô abertamente aqui falando pra vocês, tudo que vem à minha mão para fazer, e por mais que seja de uma ideia, me veio uma ideia, e eu quero fazer, eu sempre penso, veio para mim, se alguém já fez. Então eu penso assim, quantos canais existem no YouTube? Milhões, né? Então assim, alguém já fez? Então é possível que eu faça. Ah, mas você não tem inscritos, você não tem isso, você não tem aquilo, não importa. É possível que eu faça.
E para que eu faça e alcance e cresça e desenvolva, eu preciso tomar a decisão de criar o quê? Os conteúdos para que venha para cá. Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de percepção e decisão. O que eu faço hoje está legal? O que a pessoa está fazendo hoje comigo está legal? É esse tipo de relação que eu quero? É essa forma de vida que eu quero viver? É esse estilo de personalidade que eu quero ter? Ah, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Todo ser humano é passível de mudança. O que você acreditava atrás, anos atrás, hoje você não acredita. Mudou, desenvolveu, cresceu, ampliou a visão. Então, muitas das vezes, o se negar, e aonde é esse problema da síndrome de boazinha? Uma coisa é eu ter com o meu filho uma preocupação e direcionar ele a fazer algo. Esse é um ponto. Outra coisa é ele decidir de que forma ele vai acatar o que eu expliquei e de que forma ele vai decidir tomar as decisões dele, sabendo que tanto de uma forma quanto de outra existem as consequências. Então já passa das minhas mãos. A minha responsabilidade como mãe, como parceira, como amiga, é falar, é direcionar, é escutar. Mas a decisão de determinada pessoa em mudar é da pessoa. A decisão passa a ser acatada quando a pessoa fala assim, realmente eu preciso de mudança. Não compete a mim viver para o outro, viver a vida do outro, melhor colocando. Cada pessoa precisa entender que ela é responsável por si. Parece repetitivo, mas para pensar quantas vezes, eu falo por experiência própria também, eu deixei de fazer coisas que eu julgava para mim essenciais, porque pessoas, de alguma forma, queriam ou pediam alguma coisa para mim. Quantas vezes? Nossa, quantas vezes? Mas o dia que a minha ficha virou, o dia que a minha ficha caiu, o dia que eu olhei, eu falei assim, mas peraí. Eu parei, eu comecei a ver que aquilo não cabia mais. Eu falei assim, eu parei de fazer o que eu estava fazendo. Eu saí do meu lugar, eu fui até o destino onde a pessoa estava, eu ajudei, eu ouvi, eu falei. Eu deixei de fazer para mim, para estar lá. Ótimo. E quando eu precisei? Ah, Ana, então é uma questão de vingança? Não, não é uma questão de vingança. É uma questão de que a outra pessoa, quando eu precisei, não estava. Isso aqui como um exemplo real. Mas a outra pessoa, quando eu procurei, não estava. Me mostrou que ela se priorizou. Ela se priorizou. E eu deveria ter feito mesmo. Então aquilo começou a ficar comum. E eu comecei a observar. Isso não foi de um dia para o outro, isso não foi, sabe, de uma hora para outra. Isso foram situações que foram acontecendo. Até que chegou um dia que eu falei e comecei a dizer não. Você pode fazer tal coisa? Não. Você quer ir em tal lugar? Não. Ah, mas você está fazendo demais isso aqui. É, mas é o que eu preciso fazer agora. Ah, mas você não vai vir? Não, não vou. Por quê? Porque não. Ah, mas eu queria que você fizesse tal coisa para mim. Não posso. Sabe? E depois aí, quando tudo passava, o dia acabava, as coisas aconteciam e tudo, e você ia olhar, a pessoa deu um jeito. A pessoa resolveu a vida, a pessoa ficou com tudo tranquilo. Então, por que eu teria que parar a minha vida para resolver algo que a pessoa poderia simplesmente gastar 30 segundos e achar uma outra solução? Por que tem que ser eu que tenho que salvar todo mundo? Esse episódio, e eu sempre falo também aqui, ó, mais uma coisa. Eu não edito, eu converso e vai pro ar assim, tá? Esse episódio nasceu de uma foto que eu vi e era um mar enorme, assim, né? Um mar imenso, né? Mas às vezes a gente vê com limitações, enfim. Era um mar, assim, lindo e turbulento. E uma mãozinha, assim, pedindo, tipo, pra cima. Só que eu vi assim, aí vinha escrito, afoguem-se todos, porque a boia é minha.
Parece egoísmo, mas não é. Por quê? As pessoas que estavam se afogando foi porque elas decidiram não se esforçar em nadar de qualquer forma, e não precisa ser uma pessoa que saiba nadar, mas uma pessoa que luta para alcançar o ponto de socorro, naquele caso ali, nessa casa da foto, a boia, né, o lugar. Então, e depois, na foto seguinte, essa boia ela vai levando, a pessoa se mantém segura, e essa boia vai levando até um lugar que possa ser vista. Enfim, mas percebe o seguinte, existiram duas decisões. A de que uma pessoa que não sabia nadar com profissionalismo, se assim pode dizer, correu atrás de resolver e pegou a boia. E os demais decidiram simplesmente esperar por um socorro, decidiram, a decisão deles foi essa, acabaram se afogando porque decidiram isso, né? Ah, mas ela poderia ter dado a boia para ela? Não dava, era uma boia, era uma vida. Então, o que eu quero compartilhar com você é justamente isso. É uma vida, é um momento, é uma experiência, é um dia da sua vida. E olha, eu vou te dizer, quando eu comecei a perceber o quão precioso é cada tempo, cada momento do dia, como é bom a gente poder se dedicar a nós, mas a si mesma. Porque, fato, humanamente falando, a gente se relaciona com várias pessoas, as pessoas precisam de você e tal. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer, mas o que eu estou dizendo é quando você se enxerga no eixo, no lugar ali de prioridade. Eu sempre escrevo, sempre coloco, né? Primeiro eu, depois o mundo. Primeiro que eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Segundo que para que eu ajude alguém, eu preciso estar bem. Para que eu seja mãe, para que eu seja parceira, para que eu seja amiga, para que eu seja uma pessoa conhecida e possa ajudar de alguma forma alguém, eu preciso estar bem comigo mesma. Isso não é egoísmo, isso é se priorizar. Isso é você olhar para você e falar assim, eu posso te ajudar até aqui. Lembra dos limites, das fronteiras? Eu posso te ajudar até aqui. Eu posso fazer por você. Você precisa quando? Tal dia eu não posso. Que horário? Esse horário eu não posso. Mas eu posso só nesse dia e só essa hora. Dá? Ah, não dá? Então também não posso. Então, eu queria que você viesse aqui. Mas por que eu tenho que ir? Não, porque eu quero que seja você que faça. Não, meu anjo. Você pode fazer. Você pode fazer. Só tem eu para fazer? Tem outras pessoas? Você pode fazer. A mesma decisão que compete a mim para fazer algo, compete a você para decidir também a mesma coisa. Entendeu? Então, essa síndrome da boazinha, muitas das vezes, e sim, sinceramente, sem nenhuma preocupação, ela vem para minar a vida de uma mulher. Então, não se doe a ponto de você se perder de si. Não se doe a ponto de você deixar de ser você. Não se doe ao ponto de você deixar de viver a sua vida, as suas frustrações, as suas alegrias. Meu filho sempre fala para mim o seguinte, ele fala, mãe, tudo é um momento. É só um momento. Então desfruta desse momento. E eu falei, caramba, é verdade, porque assim, é só um momento. Uma notícia ruim que chega e um período que se instala, é só um momento. Passa. Depois, quando passa, você fala assim, caramba, como foi mesmo que eu entrei? Como é que foi que passou? Um momento de alegria, que legal, vamos desfrutar, que bacana, foi gostoso, que, putz, muito bom, mas passou. O ser humano, ele vive em constante mudança. Nós vivemos em constante mudança. Então, por que não desfrutar desse momento? Lembra que eu falei no começo? Se você está em uma situação difícil hoje, ou até mesmo numa boa situação, houve uma porta de entrada. De igual modo, existe uma porta de saída. Tudo é um momento. Tudo é um momento. Então, se eu posso deixar algo aqui para esse primeiro podcast aqui de 2026, é o seguinte, se priorize mais, se olhe mais, se queira bem muito mais.
se priorize mais, sabe? Não é deixar de estar com as pessoas. Existem pessoas, quando a gente decide parar de viver essa síndrome da boazinha, com certeza muitas pessoas vão ficar para trás. E tá tudo bem. A gente pode e deve reciclar as pessoas e amizades, e isso é natural. Porque cada pessoa vive o seu momento, e a sua decisão, aquelas pessoas anteriores, elas não vão caber mais em tá tudo certo. Ou outras pessoas, você realmente... Lembra que eu falei no último episódio? Luto de pessoas vivas? São pessoas que acabou, deixa lá, sabe? Então, mas se priorize. Antes de se dar, antes de você ceder, antes de você estar para alguém, antes de você fazer por alguém, faça por você primeiro. Faça por você, faça por aquilo que você acredita. Se veja, se olhe, pense, avalie. Não se negue, não se aperte para caber em determinadas situações. A gente pode ajudar as pessoas e deve. Ok. Desde que eu não precise... Como eu vou colocar a palavra? Deixar de ser eu mesmo. Desde que eu não precise deixar de ser quem eu sou. Desde que eu não precise deixar de parar a minha vida para viver a vida do outro. Seja você, faça o que você tenha que fazer. Mas ao invés de fazer, boa dica, ao invés de fazer, mostra o caminho só. Mostra o caminho. Ah, você está passando tal situação. E se você tomar tal decisão? E se você fizer tal coisa? Se você fizer desse jeito? De repente não pode ajudar? Ah, mas como é que eu faço? Aí tem que ser você. O acordar cedo, o se preparar, o trabalhar, o correr atrás, é você. É aquela pessoa que precisa decidir. Ai, eu parei de fazer tal coisa porque fulano me falou uma coisa, eu não gostei, volte a fazer. Fulano tá vivendo a vida dele. Simples assim. Eu não fiz tal coisa hoje porque eu fiquei tão chateada, sabe? Sei lá. Falaram pra mim. Tá, falaram e vão continuar falando. A decisão é sua. A decisão de você mudar é sua. A decisão de como você vai viver o seu dia é sua. Ah, mas eu não tenho ânimo pra nada. Decida ter. Não consegue fazer 1 hora? Faz meia. Faz 15 minutos. Não consegue ler um livro inteiro? Lê 2 páginas por dia. Não consegue fazer uma reserva de emergência? Porque é muito dinheiro para guardar? Guarda R$10. Você está falando que não consegue guardar muito? Então guarda pouco. Ah, não consigo perdoar. Perdão é decisão. Perdoa e segue sua vida. Ah, fulano não aceitou. Problema dele. Problema dele. Não aceitou. Tá bom. Vai parar a sua vida porque fulano não aceitou? Tá bom. Reconheceu o seu erro, seguiu, caminho. Ah, eu tô muito chateada porque eu não sei mais o que eu falo da minha vida. Tá. Você sempre viveu assim, chateada? Ou o que te fez chegar nesse ponto de estar chateada com a sua vida? Ah, foi tal situação. Você ainda tá nessa situação? Se você ainda tiver, veja a maneira de você sair. Se você saiu e tá se sentindo chateada porque saiu, faz análise dos 2 cenários. Quando você estava e como você está hoje. Tá melhor ou tá pior? Começou um relacionamento. Esse relacionamento tá te fazendo bem ou mal? Continua em um relacionamento. Esse relacionamento tem te feito bem? Tudo aquilo que você tá sendo trazido à tona de uma maneira saudável é bom? Essa pessoa melhorou a sua vida? Ela melhorou você como pessoa? Ah, quem vai decidir é você. Então, vamos parar de querer ajudar os outros a não se afogarem e no fim quem acaba se afogando é a gente. Pega a sua boia, sai nadando e segue. Cada um sabe aonde a água bate, né? Não vou falar aqui o ditado completo. Combinado? É tempo de deixar de ser boazinha com todos e com tudo e com todos. Viva a sua vida e que cada um decida por si. Porque, como eu disse, ao final do dia, é cada um que decide o que vai viver e fazer. Combinado? Então esse é o nosso primeiro episódio do nosso canal, do nosso podcast, também que você pode ouvir no Spotify. Você pode também me seguir pelo Instagram, pelo TikTok. E lá a gente conversar também no direct e fica tudo certo.
Seja muito bem-vinda você que está chegando aqui agora. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o nosso próximo episódio. Tchau!